Oi, pessoal, como estão? Estamos aí para mais um novo conteúdo agora desse terceiro bimestre, né? Nós já estamos trabalhando, né, já há 2 semanas com o gênero anúncio, já lemos alguns já analisamos vários anúncios, já passei várias informações e agora eu vou consolidar para vocês as principais características desse gênero para que a gente fixe bem essas características na mente, tá bom? Então vamos prestar bastante atenção. Nós estamos estudando anúncios variados, né? E aí a gente vai ver que eles têm características próprias, mas que a maioria das características elas são comuns a todos os anúncios, tá bom? Então vamos lá, vamos ficar ligados em cada característica que eu vou mostrar agora. Então olha só, aqui nós temos um anúncio que nós vamos trabalhar, não é isso? Que é um anúncio da ADD, certo? Que é uma associação desportiva para deficientes físicos. E essa associação, ela faz um movimento de inclusão, né, das pessoas com deficiência nos esportes. Esse anúncio aqui, como vocês estão vendo, ela tem toda uma cor característica, né? O preto e o branco, né? Tem uma frase logo abaixo, tem o cadeirante jogando basquete. E isso chama logo a atenção na imagem, mas você precisa ler para você ter realmente o que esse texto traz pra gente de inclusão ainda mais. Porque além de a gente ter um cadeirante jogando basquete, nós temos aqui, observem só como o texto nos traz. Ele diz, um deficiente pode fazer muito mais do que você pensa. Uma prova disso é que esta foto foi tirada por um cego. Então olha aí uma surpresa que traz pra gente o texto. Porque vem mostrar um cego, uma pessoa, um deficiente visual, ele pode sim ter a capacidade de tirar uma foto. Então, o texto de anúncio, como vocês já sabem, ele apresenta em geral uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal, né? Como vocês estão vendo. A linguagem verbal são esses textos escritos, né, que utilizam palavras, e a linguagem não verbal são as imagens. Então, o anúncio ele vai aliar essas duas linguagens para trazer uma mensagem para a gente, né, como um leitor. Vamos para esse segundo anúncio que estamos observando aqui. A gente tem uma imagem de uma criança indígena e temos como título, em um mundo de diferenças, enxergue a igualdade, certo? Então, o que a gente vai observar, né? Que nós temos um mundo cheio de diversidade, que nós precisamos respeitar, mas ao mesmo tempo nós temos que enxergar a igualdade, de que todos nós temos os mesmos direitos, independente de como nós sejamos, né? Nessa parte aqui exterior e também nas nossas crenças. Então, independente disso, nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres, tá bom? Então, esse anúncio, assim como o anterior, ele é um anúncio que vai trazer pra gente uma ideia, né? E uma necessidade de uma ação, de um engajamento a partir de uma reflexão. Um elemento que a gente vai trazer aqui como característica dos anúncios é o quê? Que ele costuma empregar verbos no modo imperativo. Para quem não lembra o que é o verbo do modo imperativo, é aquele verbo que traz pra gente uma noção de uma ordem, de uma instrução, de um pedido, de um conselho. Como nesse texto aqui que diz, enxergue a realidade. Ele está solicitando que nós, leitores, enxerguemos a realidade. Tá? Então, quando a gente diz faça isso, faça aquilo, então eu estou usando verbos no modo imperativo. Eles são muito comuns em anúncios, porque o anúncio ele dialoga diretamente com o leitor para pedir que a gente faça alguma coisa. Tá? Então, essa foi a segunda característica. Terceira característica são as estratégias. Ele utiliza estratégias argumentativas e explora recursos para convencer o leitor. Então, o argumento é justamente o que esse texto vai trazer de elemento para nos convencer que aquela ideia, que aquele produto vale a pena, né? A gente se engajar ali, da gente comprar, da gente consumir. Vamos, por exemplo, nesse texto aqui, a gente tem um texto de cima, ó, sua roupa usada precisa de alguém para passear. E aí eles vão utilizar um recurso, que é a imagem da roupa, né? Fazendo como se fosse uma pessoa passeando, correndo, numa forma, né? De que tivesse em movimento. E essa frase, isso é para chamar a atenção da gente, né? Que a nossa roupa tá o quê? Tá guardada, tá ali sem uso. E que essa roupa precisa de alguém para passear, ou seja, alguém precisa dessa roupa.
Aí no texto embaixo ele diz assim: doe as roupas que você não usa para quem precisa. Então isso faz com que a gente se engaje a campanha, a gente vê a criatividade da pessoa que criou o anúncio para nos trazer essa mensagem, né? Para que a gente possa aderir a essa ideia promovida aqui pelo anúncio. Então aqui nós temos outro anúncio que nós já estudamos, que é aquele anúncio da campanha de arrecadação de livros, né? Acho que vocês lembram, a gente já trabalhou, que fala: você possui livros que não vai ler mais? Então compartilhe sua leitura, né? Faça doação para a Biblioteca Pública Municipal. Então tem a questão da doação dos livros que a gente não vai ler mais, está só entulhando, então vamos lá fazer essa doação? Então esse texto também é um anúncio que vai trazer uma ideia, uma campanha, né, para que a gente possa se engajar. Então, a função social desse tipo de anúncio que eu vim apresentando até agora é promover uma ideia ou uma instituição, por exemplo, uma ONG como a ADD dos deficientes, que a gente viu lá no primeiro, visando a conscientização. Então, as pessoas se conscientizam, né, e aí elas refletem e vão aderir àquela ideia que está sendo promovida por meio desses anúncios, tá bom? Então, esse é um tipo de anúncio que a gente chama de anúncio de propaganda. É um anúncio que vai trazer uma ideia para que a gente possa aderir. Mas não obrigatoriamente ela vai receber esse nome de anúncio de propaganda, tá bom? Você pode ouvir como anúncio de campanha, certo? Texto de campanha, pode vir com outro nome, tá? Esse outro anúncio aqui, ele já é outro tipo de anúncio, que é o anúncio publicitário, que é aquele voltado para quê? Qual a função social? Vender um produto ou um serviço, divulgar um evento, uma marca ou uma empresa com finalidade comercial. Então, esse aqui tem a ver com o comércio, com a venda, com o dinheiro, fazer com que a gente, consumidor, consuma esse produto, esse serviço, certo? Como a gente pode ver aqui nesse anúncio da Hortifruti. Acho que vocês já ouviram falar dessa como se fosse um grande sacolão, tá? Que vende frutas e vende verduras, né? É um mercado só que fechado, como se fosse um supermercado, né? Só com frutas, verduras e vegetais, essas coisas. Então eles são bem criativos nos seus anúncios. E esse anúncio aqui, ele faz parte de uma série de anúncios que faz uma relação do produto com filmes. E aí esse tem assim: a espera de uma alface, né? A espera de uma alface. Então, como vocês estão vendo aí, tem a alface com um cap policial. Então, isso aqui vai fazer um diálogo com o filme, certo? E aí, quando o leitor, o consumidor vê aquilo ali, ele acha super divertido. E a Hortifruti sempre traz anúncios bem divertidos, sabe? Para convencer a gente, para chamar a nossa atenção. E aí convence a gente a conhecer o local que vende e comprar e consumir os produtos que ele vende, certo? Aqui embaixo diz assim: ela tem o dom de levar a alimentação saudável até você. Aqui logo abaixo, que é a frase, né? O título é A Espera de uma Alface. E embaixo tem mais um textozinho, tem o logotipo, que também faz parte desses anúncios. A questão do logotipo, que é esse desenhozinho que representa a marca. Às vezes vem com alguma letra, com algum nome, às vezes vem só o desenhinho, tá bom? Então isso também faz parte desse tipo de anúncio, que é o anúncio publicitário. Para quem não sabe, ele faz uma intertextualidade com esse filme aqui, A Espera de um Milagre, cujo ator principal é Tom Hanks, esse que está aí na capa, né, com cap policial. Vejam que a capa, ela busca reproduzir, tá? O anúncio busca reproduzir essa capa. E contar a história de um homem que foi condenado à morte, né, na cadeira elétrica, por ter estuprado uma criança, matado, e ele era inocente. Na verdade, ele era inocente. Ele acabou, né, sendo morto na cadeira elétrica, mas foi inocente. E aí ele trouxe várias coisas. É a espera de um milagre, porque ele vai ter uma questão bem de milagre também no meio da história. Vale a pena, é um filme que vale a pena assistir, tá bom? Bom, então, já conhecemos um pouquinho mais. Vamos ver sobre a esfera de circulação, que é a publicitária, certo? A esfera de circulação é a publicitária, porque é justamente nesse ramo da publicidade, que são aquelas pessoas que estudam e trabalham para divulgar, para criar esses anúncios. Elas são pessoas que ficam criando várias ideias ali para atingir o leitor. Por exemplo, esse texto aqui é um anúncio de propaganda que fala sobre o trânsito, né? A vida no trânsito.
E ele diz que um homem de 70 quilos atinge o peso de um hipopótamo ao ser arremessado contra o vidro de um carro. Então, isso causa um impacto na gente como leitor, de imaginar que um homem mais ou menos de 70 quilos, né, assim, meu porte, assim, da altura, se der uma batida e ele for arremessado contra o vidro do carro, esse corpo, ele atinge a proporção de um hipopótamo, que aí é toneladas, né, de peso. Então, vejam aí o quanto isso pode impactar e a gente pensar e usar o cinto de segurança, né, e dirigir com menos velocidade. Isso também faz parte da educação do trânsito, tá bom? O público-alvo dos anúncios é o público em geral. Qualquer pessoa pode ser o público de um anúncio. Então, só que cada anúncio vai possuir o seu público específico, né? Um anúncio de uma boneca vai ser provavelmente para criança. Vai atingir os pais também? Vai, porque os pais aqui vão precisar comprar. Mas ele vai ter um formato para atrair a criança. E a criança que vai lá para o pai e para a mãe pedir, tá? Então, vejam que cada anúncio vai ter um público específico. A gente vai prestar atenção nisso, mas a maioria deles é para o público em geral. Por exemplo, esse aqui que é o anúncio de propaganda que fala: adote uma caneca. Com gestos simples, você diminui o descarte de copos plásticos que levam cerca de 200 anos para se decompor. Então, com essa prática de adotar a caneca, você evita estar jogando copo descartável, né? Fica usando somente a sua caneca e aí você promove aí um cuidado com o meio ambiente, tá bom? Então, vejam que é também um anúncio que vai promover uma ideia pra gente, tá bom? Então, essas são as características do gênero anúncio, espero que vocês tenham compreendido. Mais na frente a gente vai analisar sobre a persuasão dos anúncios, os elementos que eles usam para nos convencer, que são aqueles argumentos que eu falei antes, né? Que eles usam para nos convencer. A gente vai detalhar um pouco mais nisso, um pouquinho mais pra frente, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham compreendido e agora possam realizar as atividades com ainda mais propriedade, tá bom? Então, tchau!